Louvado para todos sempre seja o nome de Jesus Cristo. Aula número 4, Palavra Poderosa. Amados, através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Informamos que esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através do contato oliveirasiloafrica@gmail.com. Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. E dentro de uma introdução, partimos através da palavra que está escrito em Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Dentro do tema O Criador e Sua Criação, estamos abordando sobre a Bíblia Sagrada. Falávamos na última aula sobre Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3. E dentro dessa situação em que no passado Deus falava através dos seus servos e profetas, a partir nesses últimos dias, melhor dizendo, o Senhor fala conosco através do Filho. É o que está relatado nessa passagem que nós acabamos de mencionar. Então precisamos ter muito cuidado para que não esqueçamos as coisas que estamos dizendo. Não se esqueça que Ele, Jesus, é o dono de tudo. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Cristo fez o multiverso. Em João, no capítulo 1, versículos 1 a 3, está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Também encontramos na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 15 e 16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ainda temos no Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Terceira coisa que nós queremos relatar aos amados, que quem vê a Jesus, vê ao Pai. Ele é o resplendor da sua glória. Em João, no capítulo 12, versículo 45, está escrito: E quem me vê, a mim, vê aquele que me enviou. Quarta coisa, o quarto item. Não pode se esquecer que Jesus é Deus. Ele é a imagem exata do Pai. Em João, no capítulo 14, versículos 9 e 10, está escrito: Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Também encontramos, amados, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 8, escrito: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Também encontramos em Colossenses, no capítulo 2, versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ainda encontramos também em Tito, no capítulo 2, versículos 13 e 14. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de reunir-nos a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Também verificamos em 1 João capítulo 5, versículo 20, que está escrito: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Veja, queridos, em todas essas passagens, está evidente que Jesus Cristo é Deus. O quinto item que queremos chamar a atenção dos amados é que a palavra que ele falou é que sustenta todo o multiverso. Não há poder que vá contra a palavra de Deus. De maneira que homens, reinos, sistemas, demônios, anticristo, não pode mover o poder da palavra de Deus. E assim nós possuímos uma arma efetiva, que é a única capaz de realizar todo o trabalho. E essa arma se chama a palavra de Deus. Quais foram os escritores da Bíblia Sagrada? Nós temos a informação pelas pesquisas que são mais de 40, sendo eles sacerdotes, no caso Samuel, profetas, no caso nós podemos mencionar Isaías e Joel, estadistas, podemos mencionar Moisés e Neemias, reis, podemos mencionar também Davi e Salomão, pastores, mencionamos Davi e Amós, pescadores, podemos mencionar aí Pedro e Tiago, médico, podemos mencionar Lucas. A Bíblia foi escrita no período de 1600 anos. Homens diferentes, locais diferentes, culturas diferentes, épocas diferentes. Porém, não há contradições. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. Os homens funcionaram apenas como um computador, como uma máquina de escrever. O computador ele é um codificador e ele só responde aquilo que alguém o codifica, alguém opera. Então, os homens que escreveram a Bíblia, eles funcionaram como um canal transparente, em que o Espírito Santo escreveu através deles. Alguém pode dizer, a Bíblia foi escrita por homens. Evidentemente, um passarinho não teria condições de escrever a Bíblia, um cavalo muito menos. Agora, foram homens possuídos pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia Sagrada, de maneira que a expressão que está em toda a Bíblia Sagrada é a expressão divina. O autor da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo de Deus. Dentro disto, nós temos uma unidade da Bíblia, de maneira que todos os escritores enfatizam a soberania e a justiça de Deus. Todos condenam o pecado do homem e a sua rebelião contra Deus.
E a linha escarlate, ou o fio de sangue, vai de Gênesis ao Apocalipse. De maneira, amados, que a marca de Deus na busca de salvar o homem perdido está em toda a Bíblia. Os sacrifícios do Velho Testamento prefiguram o sacrifício de Cristo no Novo Testamento, de maneira que a figura do Redentor, a figura do Salvador, a figura do Messias, do Cristo, cumpre-se em Jesus Cristo no Novo Testamento. Jesus é o cumprimento das profecias. Podemos conferir isso em Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Também em Mateus capítulo 2, versículo 6, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. No profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, nós temos as seguintes palavras registradas. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ainda no profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 1, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, e tu, Belém, Éfrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Também em Oséias, capítulo 11, versículo 1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Queremos abordar agora, amados, sobre a veracidade dos relatos da Bíblia. Nenhuma outra obra aponta com tanta exatidão os acontecimentos da história da humanidade. Vários fatos comprovam a natureza divina da Bíblia. O cumprimento das profecias confirmadas pelas descobertas arqueológicas. Outro fato, concordância dos relatos bíblicos com os relatos da história profana a que se referem. Outro fato, aceitação, a preservação e canonização das epístolas e os princípios de vida nelas propostas são comprovadas na experiência humana. Qualquer pessoa que tomar os conselhos que a palavra de Deus recomenda, aplicando na sua vida, vai experimentar o resultado que a Bíblia apresenta. Nós temos, recentemente, houve um estudo através da NASA, os computadores fazendo um estudo sobre o tempo, apontaram a falta de um dia na história. E o período que faltava no tempo, por causa do período de Josué, era de 23 horas e 20 minutos. Não era, portanto, um dia inteiro, conforme garantiam os computadores da NASA. Eles estavam fazendo um estudo sobre a cronologia do tempo, futuro, e também o tempo passado, por uma questão de exatidão no lançamento de foguetes, satélites, por aí vai, E dentro desse estudo, os computadores apontaram que nos programas estava faltando um dia na história. E aí um dos cientistas da NASA lembrou que participou de uma escola dominical e em que o pastor havia abordado sobre essa falta do dia. Então eles começaram a procurar
na Bíblia Sagrada onde eles encontrariam esse evento da falta de um dia na história. E então eles, examinando Josué capítulo 10, versículos 12 a 15, encontraram a seguinte palavra: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse, na presença dos israelitas: Sol, deitante em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Então note que Josué precisava vencer ali os amorreus, e como estava escurecendo, como iria escurecer e provavelmente eles perderiam a peleja, ele clamou a Deus e ordenou que o sol e a lua parassem, e isso compõe 23 horas e 20 minutos dentro do estudo que a NASA estava operando. Mas aí então estava faltando mais uma parcela aí, pelo menos de 40 minutos, e que eles encontraram no segundo livro de Reis, no capítulo 20, versículo 1 até 11. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás da casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Nós vemos, portanto, a Bíblia mostra outro fato interessante ocorrido nessa passagem. 10 graus são exatamente os 40 minutos, que somados aos 23 horas e 20 minutos, completam então um dia todo que estava faltando aí nos programas dos computadores da NASA. Isso é apenas um fato que nos mostra sobre a veracidade da Bíblia Sagrada. Entre tantos outros que nós conhecemos, que podemos pesquisar e que a Bíblia Sagrada hoje, a própria ciência confirma a sua veracidade. Oremos. Senhor, muito obrigado por mais essa rica oportunidade. Te louvamos, ó Deus, porque é o Senhor quem abre o nosso entendimento para entendermos a Tua palavra.
É o Senhor quem preserva em nós a Tua palavra, de maneira que nós te pedimos que os nossos corações sejam preparados pelo Senhor como terra fértil, para recebendo essa boa semente, ela possa germinar, possa frutificar e produzir a 30, 60, 100 por um. E assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.